Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Vocês já repararam como o nosso dia é cheio de coisas para fazer? Muitos já acordam e vão para o trabalho, ficam praticamente o dia todo lá. Alguns voltam para casa, outros vão para a faculdade, outros para a academia cuidar da saúde, do corpo. As mulheres que trabalham fora têm dois empregos, praticamente, fora de casa e dentro de casa. A grande maioria das mulheres, quando chega em casa, ainda vai fazer algo relacionado à casa. Mas por que estou falando tudo isso para vocês? Porque eu gostaria de saber onde Jesus entra no seu dia. Onde você encaixa ele para ler a Bíblia, para orar e para ter aquele momento de comunhão com Deus. O dia a dia das pessoas está, podemos dizer assim, tão atarefado, cheio de coisas para fazer, que não conseguem ter tempo para Deus. Na Bíblia, temos o exemplo de Marta e Maria que receberam Jesus em sua casa. Prestem muita atenção nestes versículos, pois Deus vai falar muito forte aos nossos corações. Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui vemos claramente que Marta estava dando prioridade ao trabalho e Maria escolheu a boa parte, a palavra de Deus. Mas vamos analisar cada versículo. No versículo 38, vemos que Jesus e seus discípulos estavam chegando em uma aldeia e Marta, a princípio, teve, podemos dizer, a boa intenção de abrigar Jesus e seus discípulos. Mas Jesus era o quê? O Messias, o Salvador, e todos que nele criam queriam aproveitar para ouvir suas palavras. Afinal, ele era o Filho de Deus, mas Marta o recebeu, mas estava se importando em fazer primeiro as coisas de casa para servir Jesus e seus discípulos. Então aqui nós podemos aprender o seguinte: Jesus tem que ser colocado de forma diferente em nossas vidas. Não basta você recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida e deixar ele fazer parte da sua casa. Não basta, não é o suficiente. Como assim, pastor, não é o suficiente? Calma, você já vai entender. Mas vamos primeiro continuar estudando os versículos. No versículo 39, a Maria, irmã de Marta, ao invés de ajudar sua irmã com os afazeres de casa, foi se assentar aos pés de Jesus. Maria então demonstra querer ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus. O que podemos pegar de lição desses primeiros dois versículos? Que de nada adianta você trazer Jesus para perto de você e não querer ouvi-lo. Foi o que Marta fez, trouxe para perto, mas não queria ouvi-lo. Marta estava mais preocupada em recebê-los e Maria mais preocupada em ouvir Jesus. Qual das duas estava certa? Marta ou Maria? Neste caso, Maria, porque ouvir Jesus é o mais importante do que só recebê-lo. Só receber Jesus é aquele tipo de pessoa que vai à igreja, frequenta e até concorda com aquilo que é pregado, mas não ouve nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dá atenção àquilo que vai mudar sua vida. O pastor está ali pregando, falando coisas que podem mudar todo o rumo, toda a direção da sua vida, mas a pessoa está dentro da igreja, preocupada com as coisas de casa, preocupada com o trabalho, com o que vai fazer quando sair da igreja. A pessoa não está prestando atenção em nada. A pessoa está ali com Jesus querendo falar com ela, mas ela não está a fim de ouvir. Marta estava exatamente assim, recebendo Jesus, mas sem se importar no que ele estava falando. Preocupado com outras coisas, preocupado com os afazeres de casa. No versículo seguinte, Marta chega para Jesus e ainda tenta repreendê-lo, dizendo: Jesus, não te importas que eu esteja fazendo tudo sozinha e Maria esteja aí sem fazer nada? É aquele tipo de pessoa que reclama de tudo. Vai falar com Jesus e, ao invés de se entregar para ele, vai questioná-lo. A oração da pessoa, ao invés de ser assim: Jesus, eu estou aqui precisando da sua ajuda, venha fazer a diferença na minha vida, preciso de uma resposta para as minhas orações, preciso que me dê forças, me ajude a passar por essa aflição. A oração dela é totalmente contrária. É o seguinte: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Porque o Senhor está deixando isso acontecer? Porque não faz nada a meu respeito?
Sou tua serva, estou sempre na igreja trabalhando, fazendo as coisas pela sua casa, e quando oro, o Senhor não me responde? Deu para perceber que a oração não é para ser algo cobrando Jesus? Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós. Ele faz pela sua misericórdia e pela sua graça, e temos que ser gratos por isso. O apóstolo Paulo disse: a sua graça me basta. Já é o suficiente ter a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas tem pessoas que não entendem isso e acham que Deus tem obrigação de curá-las, de prosperá-las, de livrar elas de todo mal. Não entende que tudo que Deus faz por nós é por amor. Deus não é um objeto que podemos fazer o que queremos. Ele é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra e precisamos respeitá-lo como tal. Não só demonstrando respeito pelo seu filho, coisa que Marta não estava fazendo, mas o adorando como Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava questionando Jesus enquanto Maria o adorava. Então, com certeza absoluta, Maria estava fazendo o que era certo. Nos versículos 41 e 42, Jesus fala com todo carinho com Marta. Ele diz: Marta, Marta, você está afadigada, ou seja, você está cansada e até estressada com os seus afazeres. Você precisa parar. Parar não quer dizer ficar sem fazer nada, e sim tirar um tempo para si e até um tempo para se fortalecer em Cristo. Tem pessoas que só pensam em trabalhar, trabalhar e trabalhar e esquecem até de se cuidar. O cuidado não está só no físico, está também no espiritual. Se você não cuida do seu espírito, ele enfraquece. E na hora que tiver que enfrentar uma batalha, já entra nela como? Como Marta, afadigada, cansada. Aí vem o desânimo, vem a tristeza, a vontade de largar tudo e até a vontade de tirar a própria vida, como muitos fazem por aí. Tudo isso porque cuidou mais dos afazeres do que cuidou do espiritual. Jesus deixou bem claro que Maria escolheu a melhor parte. E lembram que eu disse que não era o suficiente somente deixar Jesus entrar na sua casa? Sabe por quê? Porque de nada adianta o Espírito Santo habitar em você se você não quer ouvi-lo. De nada adianta você se aproximar de Deus, ou seja, ir na casa dele e não ouvir nada do que está sendo pregado. De nada adianta Jesus falar se você não está pronto para ouvir. Viram como não é suficiente só estar na igreja para ser salvo? Então, pare de aceitar tudo que o mundo oferece. Pare de se preocupar tanto com o seu trabalho, com a sua casa, com o que vai fazer ou deixar de fazer. Se preocupe mais com a sua salvação e com a salvação da sua família. Busque mais, ore mais, ouça mais a voz de Deus e você verá que maravilhas irão acontecer ao simplesmente você ouvir a voz de Deus. Faça como Maria, que se prostrou aos pés de Jesus e escolheu o melhor, ouvir a voz de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra abençoada para colocarmos em nosso coração. Muitas vezes estamos afadigados, enrolados e até atribulados com as coisas do nosso dia a dia, com o trabalho, com os filhos, com a casa, com o lar, com todas as coisas que fazemos durante o nosso dia e acabamos deixando de ouvir a sua voz. Pai, precisamos parar. Sim, precisamos parar. Ter um tempo para o Senhor, ter um tempo para orar, ter um tempo para ler a Bíblia, ter um tempo de comunhão contigo. E nós precisamos ouvir a sua voz. Que o Senhor possa nos ensinar todos os dias, que o Senhor possa mostrar todos os dias o seu caminho. Precisamos, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer e venha nos ajudar. Não podemos ser como Marta, que escolheu os afazeres de casa. Temos que ser como Maria, que preferiu ouvir a voz do Senhor. Às vezes estamos atribulados, fazendo tantas coisas que acabamos esquecendo de falar com o Senhor. Pai, que nós não sejamos assim, que sejamos pessoas que verdadeiramente ouvem a sua voz e separam tempo para o Senhor. Tempo de comunhão, tempo de se fortalecer, tempo de te buscar. Te pedimos isso e desde já te agradecemos porque todos os dias o Senhor nos ensina a tua palavra. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e que essa mensagem faça parte da sua vida. Não deixe que as coisas do mundo te atrapalhem com Deus. Não deixem de ter aquele momento diário com Deus, aquela comunhão diária com Deus. O inimigo quer isso, que você se preocupe mais com o trabalho, com as coisas do dia a dia do que com Deus. Não faça assim. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.